Você já teve aqueles dias que tudo parece ficar pesado demais, que são os dias cinzas, como eu gosto de dizer? Eu sei bem como é isso. Como uma boa melancólica, a minha trilha neural, a trilha que marca o comportamento de viver isso, é bem marcada. Então, posso dizer aí que todo melancólico tem uma tendência maior de vivenciar esse desconforto, aspas aqui, né, que nós vamos conversar sobre isso. Justamente porque nós temos essa trilha neural, esse caminho neural desse comportamento mais marcado dentro do nosso cérebro. E como uma boa melancólica também, eu tive que aprender a criar certas estratégias e certos comportamentos para que eu pudesse levar esses dias em que os dias são cinzas, né, os dias são mais pesados, de uma forma mais leve, porque senão a gente fica presa dentro desse sentimento, dessa energia, e a gente não consegue se movimentar e fica preso aí por dias, né? Então eu quero justamente conversar sobre isso, eu quero mostrar para vocês praticamente 5 comportamentos aí que eu acabei desenvolvendo, criando como estratégia para melhorar os dias em que meus dias ficam cinzas, tá? O primeiro deles, quando eu me percebo dentro desse sentimento, dentro dessa energia, dentro desses dias cinzas, é nomear o que eu estou sentindo. Nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir empacotar, né? E dizer, verbalizar para as pessoas e principalmente para a gente o que a gente está vivenciando naquele momento, né? Muito porque a gente foi educada, foi criada para não sentir raiva, não sentir tristeza, né? Não sentir nervoso, não se sentir incomodada daquilo, porque a gente precisava ser o sexo forte do rolê, né? E isso é uma grande mentira. Nós somos seres humanos e por ser seres humanos a gente vivencia, e um dos nossos movimentos de vida é viver pelos sentimentos. Então, quando eu aprendo a nomear as coisas que eu estou sentindo, eu ganho mais clareza das coisas. Ou seja, é como se eu acendesse uma luz dentro de um quarto escuro quando eu consigo nomear aquilo que eu estou sentindo. Porque você dá nome aos bois, como falam, né? Então, se eu tô triste, eu tô triste. Se eu estou frustrada, eu estou frustrada. Se eu estou com medo, eu estou com medo. E quando eu consigo verbalizar isso para mim, para as pessoas, fica mais fácil de eu então entender o que eu estou sentindo. A segunda coisa é que eu não me cobro mais por uma solução imediata, né? Eu acredito que muitas vezes a gente pensa ou a gente tenta criar um movimento para sair daquele desconforto logo. Afinal de contas, a gente sente e muitas vezes dói estar vivenciando aquele sentimento. Então a gente quer se livrar dele logo. E aí a gente fica presa nessa de tentar mentalmente, naquele momento em que a gente está envolvido por esse sentimento e por muitas vezes por essa dor, tentar encontrar uma saída, uma resposta para que eu possa me livrar logo daquele sentimento. Só que isso só aumenta o peso do sentimento que eu estou vivenciando, porque se eu sei o que eu estou sentindo, se eu tento achar uma resposta e uma solução e eu não consigo, eu vivencio isso com maior intensidade. Então, às vezes, me retirar, né, e ficar em silêncio em algum período, né, me faz colocar as ideias no lugares, vivenciar aquilo e tá tudo bem, né? Então, eu não tento mais achar uma solução imediata. A terceira coisa é eu tento encontrar um espaço para mim. Como uma boa melancólica, né? E talvez você também não seja melancólica, mas talvez também retirar né, a tua essência da parada, né, do rolê, do cenário é importante. Então eu encontro sim um espaço para que eu fique sozinha, na minha solitude, um cantinho para mim. Né? Pode ser um banho quente, se você não consegue sair da sua casa, que é um pouco mais difícil para nós mulheres, né? Afinal de contas, a gente tem papel para desenvolver, né? Dentro dos nossos lares. Quem sabe um banho um pouquinho mais demorado, com uma música, com uma essência, enfim, talvez seja uma boa estratégia para você tirar o seu time de campo naquele momento, para que você tenha um tempo só teu, para você poder assentar todos esses sentimentos que você já conseguiu nomear, que talvez você entenda que não vai encontrar a solução de imediato. Então é como se você trouxesse, né,
tirasse o seu sentimento, essa vivência do seu cérebro reptiliano, que é onde a gente luta ou foge, né, para o seu córtex pré-frontal, que é onde eu crio uma estratégia para me livrar ou para superar esse desafio, entendeu? Então, essas retiradas estratégicas, elas servem justamente para isso, para eu tirar o meu pensamento e o meu sentimento do cérebro reptiliano e trazer novamente para o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que fica bem aqui atrás da nossa testa. É ele quem cria estratégias, é ele quem cria uma possível solução, né, para que eu possa sair desses sentimentos. Uma quarta coisa que eu faço também é trazer leveza pro que eu tô vivenciando, por mais difícil que seja, né, e eu ultimamente tenho passado por grandes desafios aqui. A gente costuma só mostrar fragmentos da nossa vida, né, e eu sou ser humana, eu também tenho meus perrengues aqui nos bastidores, e tá bom, eu tenho que trazer leveza. Então, como é que eu vou trazer leveza para isso? Eu preciso entender que eu não preciso ser produtiva o tempo todo. Eu preciso entender que nos piores dias, eu tentar ser produtiva, isso acaba me esgotando mais. Então, por que não eu olhar para aquilo e falar, cara, tá bom, tá uma bosta, eu preciso resolver isso aqui e eu preciso achar uma solução para esse perrengue aqui, mas tá, eu não vou tentar produzir um monte de coisa e já vou fazendo, não, já vou ligar, já vou resolver. Não, vamos respirar. Talvez você permitindo ouvir uma música, tirar os sapatos e pisar numa grama, ou ir colocar água numa planta, você tira o foco daquela situação em que você está vivenciando e fala, ok, eu vou fazer só o que eu posso, só o que a minha mão alcança nesse momento. Porque vai ficar pesado se eu tentar resolver ou querer ser produtiva no momento em que eu já estou improdutiva. Porque vocês têm que concordar comigo que nos momentos em que a gente passa por perrengue, a nossa energia, e embora a gente não veja, a gente sente, e talvez esse momento seja o momento propício para você analisar, se você não acredita em energia, o quanto a sua disposição muda, o quanto o seu movimento de querer agir também muda. Isso envolve energia, a sua energia não está legal para se movimentar, a gente não tem ânimo para se movimentar, e tudo isso envolve energia. Então, talvez, né, eu aceitar que eu não vou ser produtiva naquele dia. E tá tudo bem, porque às vezes se você consegue trazer isso para uma consciência de que tá tudo bem, no dia seguinte você consegue dormir melhor, você consegue já digerir melhor a situação e já consegue se movimentar. O rolê ruim acontece quando eu não tenho consciência de tudo isso, eu não nomeio o meu sentimento, eu não me dou espaço, eu não me dou o direito de não tentar resolver as coisas hoje, e aí eu começo a viver esses dias cinzas um atrás do outro, por um longo período de tempo. E obviamente isso pode sim causar outros transtornos, uma depressão, uma ansiedade, uma frustração por estar vivendo aquilo sem saber como sair daquilo. Então eu preciso entender que se eu consigo mudar a minha rota, né, nomear, me dar espaço, entender que talvez a solução não aconteça hoje e tentar fazer com que algumas coisas não aconteçam como eu quero de ação naquele dia, me permite cair na real, trazer o meu sentimento, meus pensamentos racionais aqui por córtex pré-frontal e no dia seguinte já conseguir criar uma estratégia para mudar esses meus dias cinzas, tá? E o quinto passo parece clichê, né? A gente escuta por aí, mas nada dura para sempre. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. E se a gente entende a dinâmica do universo, né, do que é natural das coisas, eu também solto um pouco a necessidade de querer resolver aquilo no momento em que eu estou vivendo desconforto. Porque se nada é para sempre, e se eu tenho consciência que, obviamente, eu tenho que criar as causas, né, para que as consequências mudem, eu vou criar a causa que está no alcance da minha mão naquele momento. Por quê? Porque eu racionalizei. Vocês entenderam que quando eu crio uma estratégia para começar a nomear o que eu sinto, a luz se acende dentro desse quarto e eu consigo entender o que está acontecendo e criar uma estratégia para sair do quarto.
Mas se eu não nomeio, se eu não trago para o córtex pré-frontal o que estou vivenciando, eu vou continuar no quarto escuro tentando encontrar a porta, tentando encontrar a chave para abrir a porta. Você se imagina dentro de um quarto escuro tentando achar uma chave para abrir uma porta? É muito difícil. Você pode até conseguir, depois de tatear o quarto inteiro. Mas se você consegue racionalizar para que você acenda, ou nem que for uma vela, um fósforo dentro desse quarto escuro, a probabilidade de você achar a chave para abrir a porta, para você achar a chave para abrir a porta dos seus problemas, né, para sair desse problema, é muito maior. Então, eu acho que ter todas essas consciências te torna uma pessoa mais sábia, porque você consegue racionalizar aquilo que está acontecendo, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo passa por dias cinzas. Eu acho que eu passo como melancólica talvez um pouco mais, porque eu disse, né? Como melancólicas que somos, a gente tem uma trilha neural desse comportamento mais marcado do que os outros temperamentos. Mas isso não quer dizer que os outros temperamentos também não vão passar por esses dias cinzas e que vocês possam usar essa estratégia de comportamento que hoje eu uso na minha vida para se movimentar também. Então eu gosto de dizer assim, ó, viver dias cinzas hoje para mim não é um martírio, não é ruim. É só um passo anterior de um grande movimento que eu tenho que dar na minha vida. É assim hoje que eu internalizei os meus dias cinzas. Então eu acolho, geralmente quando eu vivencio eles, eu me permito ficar às vezes no sofá assistindo uma série ou um filme, aguinha com açúcar, como eu gosto de dizer, que daí eu não penso no problema, não tento achar uma solução para ele, ou eu vou ler, ou eu vou dar uma caminhada. Então eu consegui internalizar que dias cinzas todo mundo vai ter na vida e que o que vai fazer a diferença é o tempo que eu permaneço vivenciando esses meus dias cinzas. Por isso que esse leque de comportamentos e ações foi criado dentro de uma estrutura que me permitisse ficar o menor tempo possível vivenciando esses dias cinzas, tá? Obviamente esses comportamentos que eu acabei de dividir aqui com vocês não é uma fórmula mágica, não vai te tirar assim do seu desconforto, mas te faz com que você ganhe clareza para que você possa entender o que você está vivenciando, tá bom? Eu espero profundamente ter te ajudado e agora eu queria saber, será que você é melancólica, colérica, fleumática, sanguínea? Conta aqui pra mim qual é o seu temperamento e se você, mesmo sendo de outro temperamento sem ser melancólica, também vivencia os seus dias cinzas.